A Ucrânia perdeu pelo menos um caça F-16. Isso já é confirmado por autoridades do país. Só que elas entraram em contradição ao dar detalhes da primeira perda do caça norte-americano e até estão brigando entre si por causa da notícia. Por outro lado, os Estados Unidos evitaram comentar o assunto. Já o vice-diretor da CIA, David Cohen, abriu a boca sobre a real situação do conflito e confirmou que os russos estão avançando no fronte, embora tenha feito isso de forma bastante contida. Estas e mais notícias dos embates entre russos e ucranianos você vai ver em detalhes neste vídeo. Fique até o final e deixe o seu comentário. O vereador da cidade ucraniana de Lutsk, Igor Polishchuk, informou nas redes sociais que o tenente-coronel e piloto da Força Aérea de seu país, Alexei Mess, morreu durante um ataque massivo russo na segunda-feira, 26 de agosto. O militar, que era lotado na 204ª Brigada de Aviação Tática, teria morrido enquanto os russos atacavam os aeródromos de Kolomyia e Starokonstantinov, na referida data. De início, as suspeitas eram de que o piloto teria morrido ainda no solo e um F-16 teria sido destruído durante o bombardeio russo. Só que depois surgiu a informação de que o caça tinha caído enquanto tentava interceptar os mísseis lançados pelos russos. Na ocasião, o tenente-coronel a bordo do F-16 não teria conseguido ejetar e morreu na queda. De acordo com o site em inglês da emissora norte-americana CNN, a Força Aérea da Ucrânia rejeitou a hipótese de que o militar teria cometido algum erro. A CNN, citando uma fonte sua das Forças Armadas Ucranianas, disse que o caso estava sendo investigado e que especialistas estrangeiros serão incluídos no trabalho de perícia. Só que, logo depois, a deputada ucraniana Mariana Bezugler, que faz parte do Comitê de Defesa da Suprema Rada da Ucrânia e possui inclusive laços diretos com Vladimir Zelensky, disse outra coisa. Ou seja, que o F-16 tinha sido derrubado por um míssil do sistema antiaéreo norte-americano Patriot. Por um erro de coordenação entre o sistema de defesa e o caça, ambas tecnologias militares dos Estados Unidos, o míssil antiaéreo, ao invés de interceptar alvos russos no ar, acabou atingindo em cheio o F-16, causando a morte do piloto. Só que a história é muito estranha, porque na prática, a deputada está dizendo que o caça foi abatido por fogo amigo, ou seja, por um sistema de defesa que não deveria abater um caça F-16 de sua própria Força Aérea. A declaração de Bezugler foi tamanha que indignou o ex-porta-voz da Força Aérea Ucraniana, Yuri Ignat, que no Facebook propôs ao governo abrir um processo contra a deputada através do Escritório Estatal de Investigações. A verdade é que Bezugler se tornou uma voz de críticas contra os militares ucranianos ao longo do conflito com a Rússia. Constantemente, ela aponta os erros dos generais de seu país, os acusa de mandarem tropas para a morte sem qualquer sentido e expõe profundas falhas em toda a estrutura organizacional das Forças Armadas ucranianas. A perda do tenente-coronel Mess tem um sentido simbólico para a Ucrânia. Isso porque, antes de tudo, ele foi um dos principais rostos da campanha de Kiev para conseguir o F-16 e um dos poucos pilotos do país a serem treinados para pilotar o caça norte-americano, que, aliás, chegou à Ucrânia recentemente, depois de um longo período de promessas ocidentais e espera em Kiev. Sobre o incidente, a porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh, resolveu não dar detalhes. I've seen the reports. I'm not aware of any assistance or request for assistance from the Ukrainian side to us about this particular incident, but I'd refer you to the Ukrainians more to speak to any specifics on this pilot. As contradições entre as declarações públicas de autoridades ucranianas, somadas ao silêncio do Pentágono, geram claras suspeitas de que alguém está escondendo o que realmente aconteceu. Além disso, esse seria o primeiro caso
de um combate real entre o F-16 e meios de guerra russos. Vocês podem imaginar o quanto seria vergonhoso para Kiev admitir que perdeu um caça que tanto pediu para seus parceiros logo na primeira batalha cara a cara com os meios de guerra russos. E a vergonha que os norte-americanos também passariam. Aliás, isso ficou transparecido por Daniel Davis, coronel aposentado do Exército dos Estados Unidos e analista da política externa de seu país. But I'm a little skeptical that pilot error caused the death of a pilot, because even if you make a mistake, in many cases, depending on the severity, of course, you can eject. Or if you're hit, you can eject too. But given that the pilot was killed and in the process of trying to shoot down aircraft, trying to shoot down drones and missiles, it seems at least plausible that it was actually enemy fire. And of course, I'm sure that if that was the case, that Ukraine is not going to want to admit that. They're not going to want to say, hey, in the very first combat engagement, we lost one of our pilots. But look, the bigger issue is they did. And in the very first combat action, one of the planes was lost. And some reports are coming out that's still yet to be corroborated, but evidence suggested it could well be accurate that at least 2 of the F-16s were actually destroyed on the ground. A suspeita de que os F-16, que foram destruídos ainda no solo, tiveram sua localização revelada através de imagens usadas pelos ucranianos em sua propaganda sobre a chegada das aeronaves em seu território. Os russos teriam as analisado e, com a ajuda de satélite, determinado a exata localização de tais aviões. Apesar dos desentendimentos entre a deputada Bezugler e o ex-porta-voz da Força Aérea Ucraniana Yuri Gnat, a versão que a legisladora deu sobre o abate do F-16 por um sistema Patriot faz certo sentido propagandístico. Isso porque a chance disso acontecer, na verdade, seria pequena demais. Só que a versão soa menos vergonhosa para os ucranianos do que reconhecer que os russos abateram um F-16 logo que este ficou cara a cara com eles. Um tema que voltou a ser discutido com a notícia do abate do F-16 é a real eficiência do treinamento dado aos pilotos ucranianos. Em 2023, quando os Estados Unidos e seus aliados anunciaram uma versão rápida do curso de treinamento dos pilotos ucranianos, muitos especialistas duvidaram que o programa de ensino seria o suficiente para os militares pilotarem com destreza o caça. Embora as circunstâncias do incidente ainda continuam sombrias, não se pode negar que, de fato, alguém do lado ucraniano está mentindo nesta história toda. E já que estamos falando de declarações, o vice-diretor da CIA, David Cohen, no dia 28 de agosto, fez declarações sobre o que está acontecendo na linha de frente entre russos e ucranianos. Na fala, Cohen reconheceu que os russos estão avançando na direção de Pakrovsk, como eu já havia exposto aqui de forma mais detalhada. O problema é que Cohen precisou driblar com as palavras para reconhecer o que já é óbvio. A ofensiva ucraniana em Kursk não conseguiu parar os avanços russos em Donbass. Como eu também mostrei para vocês, os avanços na direção de Pakrovsk estão sendo feitos de forma rápida, com ucranianos recuando em unidades inteiras. A cidade de Novogrodovka, quase sob total controle russo, está praticamente intacta, dando evidências da falta de batalhas intensas. Mas Cohen preferiu enfeitar o quadro de uma forma totalmente diferente. Disse que os russos estão perdendo muitos soldados, embora não tenha falado números ou trazido evidências. Se calou sobre as perdas e recuos ucranianos, sem explicar a razão pela qual os russos estão conseguindo avançar. E para finalizar, ainda menosprezou os avanços russos na área, minimizando sua importância estratégica. Ou seja, um verdadeiro show de deturpação de fatos e malabarismo. But in terms of the front line, look, I think the fighting now, and it has been for a period of several weeks or longer, has been focused on this city called Pokrovsk in the Donbass.
You know, the Russians are making some progress there. They're making progress there at extraordinary cost. The number of lives that they are wasting in this effort, quite apart from all of the military equipment and all the rest that they're throwing at it, is quite extraordinary for you know, very small incremental gains over time. They may take Pokrovsk, they may not. I think the Ukrainians are continuing to defend. But like at the end of the day, none of it is game-changing in a strategic. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo, também acione o sininho para não perder os nossos vídeos, os próximos vídeos.